E hoje o ProUni completa 10 anos. A lei que criou o programa foi publicada no dia 13 de janeiro de 2005. O ProUni oferece bolsas parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. O programa Universidade para Todos, ProUni, oferece a estudantes que tenham renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, bolsas de 100% e 50%. As bolsas são uma contrapartida das instituições particulares que recebem isenção de impostos de renda e de outros tributos proporcionalmente ao número de bolsas preenchidas. Podem participar do ProUni estudantes que fizeram o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede particular. Nestes 10 anos, o programa atendeu mais de 1.400.000 estudantes. Desse total, 69% dos alunos conseguiram bolsas integrais e 31% bolsas parciais. A maioria se declara branca, quase 46%, sendo 38% de pardos e 12% que se declaram pretos. A região mais atendida é o Sudeste, com 51% das bolsas ocupadas, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Para este técnico do MEC, há aperfeiçoamentos que precisam ser discutidos, mas ele acredita que o ProUni chega aos 10 anos com motivos para comemorar. Nós já formamos mais de 400.000 profissionais no ProUni. As universidades federais, todas juntas, formam cerca de 100.000 pessoas por ano. Então, nós estamos dizendo, na verdade, que o ProUni já formou 4 gerações inteiras, né? Equivalente a 4 gerações inteiras. Para esta especialista, o programa tem ajudado muitos jovens a ingressarem no ensino superior, mas ainda precisa melhorar. Se confrontarmos bolsistas e matrículas nas instituições privadas, nós temos aí, no máximo, em torno de 4% ao ano de bolsas preenchidas em relação às matrículas. Então, vamos a perceber que o acesso, como mecanismo de acesso e democratização do acesso, ainda há muito que avançar. E nós vamos discutir agora o ProUni e também os resultados do Enem. Afinal, por que as notas caíram em alguns casos, como redação, e melhoraram em outras, como no caso de ciências humanas? Para isso, boa noite, eu converso com Remy Castione, ele é doutor em educação pela Unicamp e professor pesquisador da UNB, a Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Boa noite. Como é que se explica essa queda em algumas cadeiras, algumas matérias e a elevação da nota em outras? Vamos começar pelo aumento em ciências humanas e da natureza. Terá a educação melhorado no Brasil nesse caso? O que pode explicar isso? Bom, no caso dessas disciplinas abrangidas aí pelo Enem, isso também é reflexo de um processo de melhorias contínuas que nós tivemos nessas disciplinas, com a chegada, por exemplo, do livro didático no ensino médio, que chegou há muito pouco tempo. O livro didático no ensino médio dessas disciplinas, geografia, história, sociologia, foi completado agora em 2010. Então, nós estamos Antes com não havia livro didático no ensino médio. Aliás, há que se registrar que o ensino médio passou a ser dever do Estado a partir de 2009, com a emenda constitucional número 59, e cuja universalização da educação básica prevista dos 4 aos 16 anos vai se efetivar somente em 2016. Agora, professor, por outro lado, houve queda em matemática, uma matéria tão importante, e em redação. O que explicaria isso? Bom, eu creio que a redação é que é mais preocupante, porque a própria TV Brasil, no final do ano, mostrou uma série de reportagens a partir do desempenho dos alunos no SAEB, onde nós melhoramos em matemática. A melhoria não foi conforme as metas estabelecidas, mas foi mais acentuada em matemática do que, inclusive, em português. O que é mais preocupante, de fato, é a queda da redação observada pelo Enem e a quantidade de pessoas que zeraram a prova. 500 e poucas mil, né? 500 mil pessoas. Bom, isso, de alguma forma, reflete, acho que, 2 movimentos, né? Um é que houve um crescimento também significativo de inscritos que participaram no Enem, o que também favorece a possibilidade de mais gente não se sair
Bem, a outra é que houve melhorias nos processos de correção das provas, para evitar exatamente os problemas que nós tivemos nos últimos anos, né, onde apareceram hinos de clubes, receitas de macarrão, né, isso também a méritos do próprio INEP, que criou mecanismos mais precisos de avaliação e mais rigorosos, né, de avaliação. Agora, o outro é o fato de que nós temos enormes dificuldades em regiões do país de termos uma biblioteca, em muitas das cidades não temos livrarias, né, as pessoas não têm acesso a um jornal, uma revista, que isso favorece muito o conhecimento dessas questões que são solicitadas no Enem. No geral, o senhor acha que o Enem continua a ser um instrumento efetivo de avaliação, competente, deve ser mantido, melhorado? Bom, o Enem ele deve ser aprofundado, né? Porque o Enem ele serve para várias finalidades, não só para a avaliação do ensino médio, né? Nós é que fazemos a partir do Enem, mas a finalidade dele foi muito além daquilo que havia sido pensado lá em 1998. Serve até para o Ciências Sem Fronteiras. Para ingresso nas universidades no exterior, para ingresso nas universidades privadas e nas federais também. Em relação ao ProUni, professor, há quem diga que ele é muito importante porque eleva o grau de instrução das pessoas, mesmo que elas não estudem em escolas tão boas quanto as federais, em alguns casos, né? E, por outro lado, há quem diga que não, que seria desperdício de tempo e de dinheiro, estaria financiando algumas escolas particulares que não estariam habilitadas a cumprir esse papel. Qual é o balanço que o senhor faz do ProUni? Bom, em primeiro lugar, que o ProUni foi extremamente importante para o aumento dos jovens na universidade e com o ensino superior, como o próprio professor Dilvo registrou na matéria no bloco aí anterior. Nós tivemos já 4 gerações de alunos formados no ProUni. Então, é um mecanismo extremamente importante. Para evitarmos essas questões que pairam, né, se financia-se os alunos ou as escolas ou as universidades de não tão boa qualidade, nós precisamos melhorar os mecanismos de fiscalização e de controle dessas faculdades e universidades que recebem recursos do Ministério da Educação. Ou seja, trata-se de melhorar o programa. Exatamente, aperfeiçoar, aprofundar. Inclusive, há um projeto de lei no Congresso Nacional que cria uma autarquia do Ministério da Educação, cujo objetivo principal é aprofundar os processos de credenciamento, recredenciamento e acompanhamento dessas universidades. Muito obrigado, professor. Eu conversei com o professor Remy Castione, ele é professor pesquisador da UNB, a Universidade de Brasília. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.